Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 21 de julho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. A Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Lourenço de Brindisi. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir um pouquinho a história de São Lourenço, de uma forma bem curta. Lourenço, nascido na Itália em 1559 e falecido em Portugal em 1619, foi um frade capuchinho, inteligente e vivaz, especialista em Sagrada Escritura, com facilidade para aprender novos idiomas e tendo o dom da palavra, pregou a boa nova por toda a Europa. Que o exemplo deste capuchinho também nos instigue, nos dê a graça, nos incentive a aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Voltando então o nosso olhar para o Evangelho de hoje, mais uma vez nos deparamos com esse Evangelho. Não faz muito tempo que nós ouvíamos esse Evangelho. No dia 16, para ser mais específico, no dia 16 de julho, quando nós celebrávamos a festa de Nossa Senhora do Carmo, nos deparávamos exatamente com este mesmo Evangelho. E como nós podemos então fazer uma leitura deste Evangelho, amados irmãos e irmãs? Muito bem. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que sai anunciando o reino dos céus. Ele está em sua atividade missionária. Ele está anunciando o reino a todos os povos. Enquanto ele está com a multidão, São Mateus nos narra algo importante, dizendo que por lado de fora estava a sua mãe e seus irmãos. Alguém que estava ali no meio deles, a multidão, diz a Jesus: "Olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Retomando mais uma vez esse aspecto, é importante nós percebermos o contexto da sociedade de Jesus. Era muito comum, amados irmãos e irmãs, então ainda esta conjuntura de clãs, especificamente dos clãs familiares. Então a pertença familiar era muito forte, era muito determinante na vida de todos aqueles que estavam dentro daquele contexto. Jesus rompe, de certa maneira, o vínculo com a sua família quando ele sai em missão. Sai anunciando o reino. A palavra vai nos falar em outros momentos que Jesus ficava horas e horas anunciando o reino dos céus, curando os doentes, enfim, libertando os endemoniados,
fazendo os sinais da graça de Deus no mundo, na realidade. E a conversa era unânime. Ele está ficando louco, não para se alimentar, enfim, está adoecendo. E imagine, amados irmãos e irmãs, que família em sã consciência, ao saber que algum deles não está bem, vai ficar quieto. Não fica. Não foi diferente aqui, como Mateus quis retratar essa realidade. Maria, sua mãe e seus irmãos foram ao encontro de Jesus para persuadi-lo em desistir do caminho, uma vez que os comentários que chegavam até eles era este: Jesus estava adoecendo, estava ficando louco. Pois bem, Jesus ele rompe com este vínculo de clã familiar, relativizando toda a pertença sanguínea e supervalorizando, amados irmãos e irmãs, um novo modo de ser família. E como é este novo modo? Jesus primeiro questiona: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Antes de pontuar ainda mais isto, é importante percebermos o seguinte: irmãos aqui, nós devemos compreender num sentido mais alargado, maior. Diante da tradição da igreja, os santos padres, em diversos momentos, tentaram resolver esta lacuna, porque a palavra de Deus, de modo algum, quer nos trazer elementos históricos concretos. Ela não é um livro de fatos, mas é um livro que nos revela a teologia de Deus, uma mensagem de Deus a cada um de nós. Ainda que tenha fatos concretos, mas o primeiro objetivo não é narrar uma história concreta, os fatos tais como são, mas trazer uma releitura dos fatos a partir do sentido teológico. Pois bem, Jesus então, diante desse contexto, ou melhor, voltando aos santos padres, alguns iam dizer que realmente São José e Maria tiveram filhos. Com o tempo a igreja foi descartando isto. Outros chegaram à conclusão de que São José tinha um outro casamento anterior e teve filhos, e esses filhos vieram para o convívio. Também foi descartada com o tempo. E por fim, se chegou à conclusão de que havia esse vínculo sanguíneo de clãs e que não havia alguns termos que denominavam, por exemplo, primos, parentes, enfim. Então se toma essa expressão irmãos, irmãos do Senhor. Vamos nos recordar que o próprio povo de Deus, quando seguia os primeiros discípulos, eles eram considerados irmãos uns dos outros. Pois bem, quando Jesus então faz essa pergunta: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Ele estende a mão para os discípulos e diz: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos e irmãs, então Jesus ele relativiza o vínculo sanguíneo e supervaloriza a partir de agora o vínculo daqueles que fazem a vontade do Pai, daqueles que se tornam discípulos dele. Esses são então irmãos do Senhor. Esses são convidados a fazer parte da nova família de Jesus Cristo. Portanto, todos nós estamos incluídos nesta família. Mas diante disso nós poderíamos dizer então que vamos desconsiderar Maria Santíssima? De modo algum. Maria tem um papel sumamente importante neste contexto. Pois quando Jesus fala que é mãe dele, todo aquele que faz a vontade do Pai, vamos nos recordar, Maria Santíssima foi aquela que por excelência soube fazer a vontade do Pai. Ainda sem compreender, ela diz ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra de Deus, o Deus vivo e encarnado.
Maria, em sua pequenez, fazer sumamente a vontade do Pai. E não só o fez, mas ela era grande testemunho na vida da comunidade. Portanto, amados irmãos e irmãs, antes de nos afastarmos e dizer, olha, Jesus diz então que nós devemos só viver o caminho e que todos aqueles que vivem o caminho são então parentes, são irmãos, mas não tem como se aproximar de forma concreta e de uma forma mais significativa do filho se nós não formos ao encontro da mãe. Se recordem que no Evangelho de São João, capítulo 2, é ela mesma que diz: fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, a mãe nos encaminha ao filho, o filho nos encaminha ao pai, e assim todos nós nos tornamos a família deste Deus que nos ama tanto. Assim também foi na vida de São Lourenço de Brindes, capuchinho que vivenciou então a sua vida em fraternidade, aberto à sabedoria de Deus, era um grande compreendedor da Sagrada Escritura e muito mais do que simplesmente entender e querer dissecar a palavra de Deus, nós somos convidados a assumi-la em nós. E foi isso que esse grande homem fez. Ele assumiu em si a Escritura e a partir de então passa a testemunhar a pobreza, a obediência e a castidade, com muito amor fecundo na vida de todos aqueles que o Senhor confiou. E a palavra nos diz então, nascido na Itália, vai para Portugal e depois anuncia de uma forma expressiva a boa nova de Cristo por toda a Europa. Que é exemplo deste grande homem, possamos também nós nos animar a testemunhar o Evangelho de Cristo a todos os povos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.